a mensagem dessa noite tem por tema as marcas e o poder do verdadeiro evangelho. E para isso eu quero convidar você a fazer a leitura comigo, para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no texto de 1 Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo de número 10. Nesse texto nós basearemos a mensagem dessa noite e eu espero que a mensagem fale ao seu coração. Eu espero que Deus edifique, que o Espírito Santo te ilumine nessa hora para que você entenda aquilo que Deus tem ao seu coração. Então, coloque-se diante do Senhor nesse momento e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo de número 10, palavra do nosso Deus que diz assim, irmãos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez, irmãos. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que foi lida, que foi aberta, e nesse momento será exposta. Dá-nos, ó Deus, a graça do entendimento. Dá-nos a sabedoria que vem do alto, para que possamos entender, não apenas de forma cognitiva, mas possamos guardar nos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na tua palavra. Abençoe, ó Deus, todos os meus irmãos e irmãs. Abençoe todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, não apenas aqui, mas em todos os lugares, para que eles recebam essa porção da graça do Senhor e sejam fortalecidos pelo poder do teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós fazemos esta oração, esse pedido ao Senhor. Amém. Meus irmãos, quanto tempo leva para alguém aprender profundas lições? Quando pessoas se dedicam, quando pessoas se propõem a estudar coisas novas, a fazer uma faculdade, a aprender um novo idioma, a aprender a tocar um instrumento musical. Quanto tempo é necessário para que haja o aperfeiçoamento desse dom? Sabemos que um aprendizado não acontece da noite para o dia. Um aprendizado requer muita dedicação. Um aprendizado requer tempo. Um aprendizado requer constância e insistência sobre aquilo que se propõe a aprender. E por essa razão, Paulo preocupava-se, de certa forma, com a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era um evangelista peregrino e que passava de cidade em cidade ensinando o evangelho do Senhor Jesus, ensinando de forma profunda aquilo que Jesus havia deixado para os seus discípulos. E normalmente Paulo passava ao menos um ano em cada cidade para poder não apenas ensinar os primórdios do evangelho, mas também para poder
doutrinar as pessoas que estavam ouvindo, para que houvesse firmeza, para que houvesse amadurecimento no Evangelho do Senhor Jesus. Nós vemos, por exemplo, como na cidade de Éfeso, em que Paulo passou aproximadamente 3 anos, ou quase 3 anos naquela cidade, ensinando o Evangelho, e isso para um evangelista peregrino era muito tempo. Mas na cidade de Tessalônica, eles tiveram alguns problemas. Paulo estava naquela cidade pregando o Evangelho, a princípio entrando nas sinagogas da cidade, e ali durante os 2 primeiros sábados, Paulo ensinava os judeus dentro da sinagoga, mas como aconteceu em muitos outros lugares também, as pessoas não aceitaram, os judeus não aceitaram bem o evangelho cristão pregado por Paulo, de modo que ele foi impedido, ele foi expulso da sinagoga dos judeus, mas começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus no meio dos gentios, no meio da praça pública de Tessalônica, e ali alcançou um grande número de ouvintes, e pessoas que abriram seus corações para ouvir e para receber o evangelho do Senhor Jesus. O problema, meus irmãos, é que os judeus usaram de outros homens de má fé para que incitassem o povo contra Paulo e contra os seus companheiros de viagem, de maneira que Paulo teve que fugir da cidade de Tessalônica no meio da noite, na calada da noite, sem mesmo ter muito tempo, e ainda assim tomando todo cuidado, né? O texto de Atos diz que Paulo foi descido de uma janela dentro de um cesto durante a noite para que não fosse visto pelos judeus ou por alguns homens maus de Tessalônica e assim sofresse perseguição e talvez até mesmo morte. Mas Paulo pôde permanecer alguns meses na cidade de Tessalônica. Na cabeça de Paulo, talvez ele pensasse que não tinha sido tempo suficiente. Ele precisaria de mais para poder ensinar e deixar os tessalonicenses firmes na palavra do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que Paulo escreve aqui, dando essa ideia de uma reação surpresa, mas muito benéfica, muito positiva, dando graças a Deus, porque ele estava ouvindo coisas boas a respeito dos tessalonicenses. E a primeira lição que esse texto quer ensinar aqui para mim e para a sua vida nessa noite é que o verdadeiro evangelho se manifesta de forma evidente na vida dos cristãos. Paulo estava preocupado com os tessalonicenses. Talvez Paulo imaginasse que não tinha passado tempo suficiente naquela cidade para que pudesse pregar o evangelho duradouro ali no meio. Um evangelho que perdurasse, um evangelho que permanecesse no coração e na mente dos tessalonicenses. Mas quando Paulo ouve dizer que sim, então ele escreve logo aqui no início da sua carta, depois de fazer a saudação: damos sempre graças a Deus por vós. Meus irmãos, Paulo orava constantemente, e nas suas orações, ele nunca deixava de agradecer a Deus pelas boas notícias que recebia dos cristãos da cidade de Tessalônica. E isso justamente pelo fato de que Paulo estava ouvindo 3 ótimas características sobre os tessalonicenses que ele menciona aqui no verso de número 3, que ele diz aqui, recordando-nos diante de Deus da primeira característica dos tessalonicenses, da operosidade da vossa fé. A fé genuína, irmãos, não é uma fé apenas declarada pelos lábios. Não é uma fé apenas dita, apenas professada por alguém, mas ela é uma fé demonstrada. Ela é uma fé comprovada. E comprovada por quê? A fé era comprovada pelas obras. Por isso Paulo fala aqui da operosidade da vossa fé, e é claro que ele não está falando de qualquer obra aqui, mas ele está falando da obra de obediência à palavra de Deus.
Ele está falando da obra de santificação dos justos, dos crentes, dos filhos de Deus, daqueles que de fato creem no Senhor Jesus. E talvez, irmãos, nós podemos pensar que essa era uma característica fácil, mas se nós conhecermos o contexto de Tessalônica, nós vamos perceber que não era uma situação tão simples assim. Os cristãos de Tessalônica ainda estavam sofrendo duríssima perseguição. Ainda estavam sofrendo ameaças por causa da sua fé em Cristo Jesus. Então, era possível que talvez alguns daqueles nomeados cristãos estivessem mantendo a sua fé como dentro de um casulo, como uma fé escondida, como uma fé oculta. Mas não era o caso da maioria dos cristãos da cidade de Tessalônica. A fé daqueles cristãos era uma fé operante, era uma fé viva, era uma fé em que eles demonstravam, através da sua vida diária, que eles criam no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parando para pensar um pouco na nossa realidade, meus irmãos, algumas vezes nós encontramos algumas pessoas que abandonam a operosidade da fé quando passam por momentos de lutas, quando passam por momentos de tribulações. Algumas vezes pessoas têm decepções com a sua vida cristã, ou até mesmo com a sua vida cotidiana, coisas que acontecem no seu dia a dia, e como resposta àquele problema, como resposta àquela situação negativa, essas pessoas abandonam a sua santidade, abandonam a sua operosidade, abandonam a obediência à palavra de Deus. Mas não era o que estava acontecendo com os tessalonicenses. Eles, de fato, estavam firmes no Senhor Jesus, mesmo sofrendo dura perseguição. Por isso, Paulo agradece, Paulo menciona, Paulo exalta aqui a operosidade da fé, a prática da fé que os cristãos tinham. Além disso, outra característica mencionada por Paulo aqui era a abnegação do amor. A abnegação do amor. Duas questões aqui também relacionadas à forma prática. Eles estavam abrindo mão dos seus próprios interesses, eles estavam se dispondo a abrir mão da sua própria vontade, da sua própria necessidade, do seu próprio bem-estar, para que pudessem promover, meus irmãos, um bem-estar coletivo, para que eles valorizassem a igreja do Senhor Jesus de forma geral. Eles não estavam pensando em si mesmos, pelo contrário, eles estavam pensando no bem de todas as pessoas. E ainda mais quando a população passa por situações críticas, a abnegação do amor se faz ainda mais necessária. Mas, irmãos, não é assim que acontece com todas as pessoas. Infelizmente, nós vemos que alguns agem justamente na contramão desse princípio. E eu acho muito interessante que quando nós ouvimos falar pelas primeiras vezes nessa crise, nessa pandemia que o Brasil está enfrentando agora, que o mundo inteiro está passando, mas logo nos primeiros dias as pessoas estavam com medo de faltar mantimento nas suas casas, de faltar algumas coisas necessárias para a vida, e pessoas começaram a correr nos supermercados, nos açougues, nas quitandas, e começaram a estocar comida, e começaram a estocar outras coisas dentro das suas casas, pensando que talvez nós estivéssemos vivendo num apocalipse, ou numa situação em que iria faltar alimento, ia faltar itens para todo mundo. E uma das coisas que até mesmo se tornou cômica nessa realidade que nós vivemos foi ver algumas pessoas estocando papel higiênico dentro das suas casas, comprando pacotes e mais pacotes com rolos de papel higiênico. Algumas pessoas fizeram piada com isso na internet, mas, meus irmãos, o que isso demonstra? Isso, infelizmente, tem demonstrado que algumas pessoas, para não dizer muitas, estão apenas
pensando em si mesmas. Estão preocupadas com o seu bem-estar mais do que com a comunidade cristã. E assim, meus irmãos, é justamente o oposto do que o Evangelho se mostra nos cristãos de Tessalônica. Ali eles estavam abrindo mão de coisas que eles possuíam para beneficiar a igreja de forma genérica. E às vezes nós vemos pessoas não abrindo mão, mas ainda adquirindo mais coisas para si e às vezes deixando outras pessoas tendo necessidade. Meus irmãos, em tempos de crise, nós precisamos pensar no próximo, nós precisamos amar outras pessoas, e para isso é necessária a abnegação. E a terceira característica que Paulo menciona aqui dos Tessalonicenses era a firmeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Eles estavam firmes nessa esperança, apesar da perseguição que eles estavam tendo, apesar de toda aquela dureza, apesar do medo, apesar da angústia que eles estavam sentindo, na iminência de morte, inclusive, mas eles mantinham firmes a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. E por causa dessas três características, meus irmãos, principalmente, e tantas outras que Paulo nem sequer teve condições de mencionar aqui na carta, ele pode afirmar no verso de número 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Irmãos, como é possível que Paulo soubesse quem era eleito dentro da igreja de Tessalônica? Como alguém poderia identificar que outra pessoa de fato era eleita, era crente, que se morresse estaria mesmo no céu? A palavra de Deus diz que o justo, o cristão, é reconhecido pelos seus frutos, pelas suas obras, pelas suas características que demonstra durante a sua vida. E, meus irmãos, esses são os verdadeiros sustentos da fé. Fé não é apenas dizer, eu creio em Jesus Cristo e isso simplesmente basta. Fé é professar essa crença no Senhor Jesus, mas demonstrar, através da obediência, através do amor a Deus e ao próximo, e através da esperança infinita que ultrapassa as questões deste mundo. Por isso, Paulo pôde dizer, reconhecendo a vossa eleição, porque o Evangelho não tinha chegado apenas em palavra, mas em poder, porque o verdadeiro Evangelho não se manifesta apenas de maneira superficial. O verdadeiro Evangelho se manifesta através da operosidade da fé. Se manifesta através do modus operandi, se manifesta através da forma de vida que os cristãos têm diante do Senhor Jesus. E é por isso, irmãos, que nós entendemos que o Evangelho verdadeiro se manifesta de forma evidente. Agora nós precisamos olhar para as nossas vidas e fazer essa profunda reflexão de que maneira o Evangelho tem se manifestado sobre mim. De que maneira o Evangelho tem se manifestado na minha cidade, na minha igreja, na minha família? Será que eu consigo identificar uma fé operante dentro de mim? Será que eu consigo identificar um amor abnegado na minha vida? Será que eu consigo identificar uma esperança tão grande que ultrapassa as circunstâncias deste mundo, que ultrapassa os meus medos, que ultrapassa as minhas aflições diante das coisas que eu tenho que passar? Meus irmãos, o que é maior dentro dos seus corações? O seu medo, a sua angústia ou a sua esperança? O Evangelho traz para o coração do crente
a esperança que ele tem no Senhor Jesus. Então tenha essa esperança. Guarde essa esperança no seu coração. E faça com que essa esperança te mova a viver inteiramente para a honra e glória do Senhor Jesus, moldando a sua vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Mas vamos para a nossa segunda e última lição desse texto, que vai do verso de número 7 até o verso de número 10. O evangelho é propagado pelo testemunho dos cristãos. O verdadeiro evangelho se propaga, o verdadeiro evangelho cresce, frutifica, de acordo com o testemunho que os cristãos têm dado a respeito do Senhor Jesus Cristo. E veja que no verso de número 10, no verso de número 7, Paulo menciona o seguinte, com relação aos Tessalonicenses: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. São duas cidades onde o evangelho chegou primeiro, onde o testemunho dos Tessalonicenses chegou primeiro, e por causa disso, muitas outras pessoas estavam sendo motivadas ao evangelho. E por que motivadas? Porque eles estavam olhando o bom exemplo dos Tessalonicenses. No verso de número 8, Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meus irmãos, olha só como que os cristãos de Tessalônica estavam completamente preparados, estavam com seus corações totalmente dedicados ao Senhor Jesus. Paulo tinha preocupação de que talvez estivesse faltando alguma coisa na doutrina dos Tessalonicenses. De que talvez Paulo tivesse passado pouco tempo lá. De que talvez ele precisasse de mais tempo para poder ensinar, para poder doutrinar, para poder firmar a palavra de Deus nos Tessalonicenses. Mas Paulo se mostra surpreso aqui até com os Tessalonicenses, ao perceber que, através do testemunho deles, outras cidades, outras pessoas estavam abraçando o evangelho. E é por isso que ele diz: não temos necessidade, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo disse aqui aos Tessalonicenses: vocês são cristãos completos. Não falta mais nada para acrescentar a vocês. Apenas manterem-se firmes agora naquilo que vocês já fazem, naquilo que vocês já conhecem. Mas vocês já são cristãos maduros, vocês já são cristãos completos, porque vocês não apenas receberam o evangelho, vocês não apenas estão vivendo o evangelho, mas vocês estão sendo instrumentos de multiplicação, de propagação desse evangelho. E isso não era apenas Paulo ou seus companheiros de viagem que falavam, mas no versículo de número 9, Paulo diz que os próprios moradores da Macedônia, da Acaia e de outras cidades, eles mesmos proclamavam a repercussão que o ingresso deles teve no meio dos Tessalonicenses, de maneira que eles abandonaram os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, versículo de número 10, e para aguardar do céu o retorno de Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Era essa a esperança que os Tessalonicenses estavam propagando. Era isso o que outras cidades estavam observando dentro dos cristãos da cidade de Tessalônica. Portanto, meus irmãos, o evangelho é propagado pelo testemunho dos cristãos. O evangelho é ensinado quando nós estamos vivendo de forma operante. Isso por quê? Porque nós mostramos para as outras pessoas que o evangelho faz diferença. Porque nós ensinamos outras pessoas, pelo falar e pelo nosso testemunho, que o evangelho é vivo, que o evangelho do Senhor Jesus é eficaz e que o evangelho transforma vidas. E as pessoas estão sedentas por transformação.
As pessoas estão almejando por uma nova vida. As pessoas estão buscando algo que seja concreto, algo que seja sustentável. E não existe mais nada sustentável do que a esperança do Evangelho no Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós demonstramos essa esperança, outras pessoas passam a observar e muitas vezes a aprender com essa esperança que elas veem em nós. Assim, nós nos perguntamos: o que estamos propagando? O que estamos ensinando? O que estamos demonstrando para essas pessoas através do Evangelho do Senhor Jesus, que nasceu e que está vivo dentro dos nossos corações? Irmãos, nós somos chamados para anunciar as verdades do Senhor Jesus. Nós somos chamados para demonstrar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz dentro das nossas vidas. Que nós olhemos para esse modelo de cristianismo, que nós entendamos o evangelho que era operante dentro dos Tessalonicenses e que nós busquemos cada vez mais esse evangelho. Meus irmãos, não nos conformemos, não nos acomodemos com um cristianismo superficial, mas que nós busquemos desenvolver, principalmente essas 3 características dentro das nossas vidas do Evangelho do Senhor Jesus. A operosidade da fé, ou seja, a obediência aos mandamentos do Senhor, a dedicação aos ensinamentos da palavra de Deus, que nós nos dediquemos à abnegação do amor, que nós aprendamos nesses momentos que estamos passando a abrir mão de coisas pessoais, a abrir mão do nosso egoísmo, a abrir mão daquilo que nós muitas vezes desejamos ou até necessitamos para compartilhar um pouco com outras pessoas que também precisam, assim como nós precisamos. Irmãos, algumas vezes nós podemos ter pouco dentro das nossas casas, mas ainda assim nós podemos compartilhar com outras pessoas. Ainda assim, esse pouco pode ser útil para outras pessoas que estão necessitando. E nós não estamos falando apenas de bens materiais, mas estamos falando da nossa vida cristã, do nosso testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vivamos na abnegação do nosso amor. Vivamos pensando um pouco mais em outras pessoas, um pouco mais de forma comunitária e um pouco menos de forma individual. E tenhamos esperança. Eu não sei quais são as tribulações que você tem enfrentado na sua vida. Antes mesmo de nós entrarmos nessa pandemia, eu não sei quais eram os motivos que às vezes entristeciam o seu coração. Mas você conhece a sua realidade. Você sabe das suas dores, das suas lutas. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando agora, nesse tempo de distanciamento, de isolamento social. Eu não sei se você está passando por dificuldade financeira. Eu não sei se você está com medo de entrar numa dificuldade financeira. Talvez você tenha medo de perder o seu emprego. Talvez você tenha medo de não conseguir pagar as suas contas. Talvez você tenha medo de perder alguém muito querido na sua família. Uma pessoa que talvez esteja em área de risco. Talvez você tenha medo disso. Talvez você tenha medo de outras coisas. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu sei que o seu coração pode ser revestido com essa esperança firme que nós cristãos temos no Senhor Jesus Cristo. Não perca essa esperança. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não deixe que você fique abatido pelas lutas diárias da sua vida. E mesmo quando toda essa crise passar,
outras dificuldades virão sobre nós, outras lutas virão sobre vocês, mas guardem a esperança sempre nos seus corações. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo será sempre vivo e operante na sua vida. E não apenas na sua vida, mas também sobre outras pessoas, sobre outros que podem receber essa esperança através do seu testemunho, sobre outras pessoas que necessitam encontrar alguma fonte de refúgio, encontrar alguma válvula de escape. E nós temos essa esperança, que através do nosso falar e que através do nosso viver, outras pessoas sejam alcançadas pela graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, guardemos no nosso coração as marcas e o poder do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho muda as nossas vidas. E o verdadeiro Evangelho tem poder para que, através de nós, mude outras vidas de outras pessoas também. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que você possa crer no Senhor Jesus, ter essa esperança no seu coração e também guardar-se firme para servir de espelho, de prisma do Evangelho de Jesus para outras pessoas que ainda não encontraram a sua esperança. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te sustente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.